vezes hoje eu vou provar. A primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero que você cria e comece a viver isso. Não existe coincidência. Não existe. Agora, coincidência não existe. Nós vamos provar fisicamente que tudo que acontece está organizada e controladamente programada por Deus. Tudo. Sem exceção. A tal coisa, Deus programou. Nós vamos ver aqui, tem até alguns textos aqui, eu olhei esse Jesus amado, e diz que até o nosso fracasso já estava programado por Deus, já estava na ciência de Deus. Então, a primeira coisa, o estudo dessa noite se chama providência. Quando Deus Maria, olha assim, não existe coincidência, tudo é providência. Vamos lá? Não existe coincidência, tudo é providência. Pastor, isso é bíblico. O que é providência de Deus? O que seria a primeira coisa interessante? O que é providência de Deus? Providência significa a provisão que Deus faz para os fins do seu governo, bem como a preservação e governo de todas as coisas. Então, o que é providência? A provisão que Deus faz. Então, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Vamos supor, a gente se reúne e fala assim, amanhã nós vamos fazer um churrasco na praia. Tem como a gente garantir isso? Não tem. Tem um pé d'água, a gente não vai. Aí a gente foi, nós fomos comprar carne, nós fomos estava fechado. Foi comprar carvão, o carvão lá que o cara vende, então um pedaço encharcou tudo. Então, o churrasco não vai sair. O que quer dizer isso? Que a gente não tem como fazer as coisas acontecerem da nossa maneira. Eu até quero, mas não consigo. Deus não. Se Deus falar para um de nós que, olha, eu vou te dar um carro, você pode ter certeza que Deus vai te dar um carro. Porque eu não tenho como pagar, Senhor. O nome está muito livre. Ele ajeita tudo e aquilo que ele falou faz acontecer. Então é igual, por exemplo, quando você quer fazer uma surpresa para a pessoa. Você quer o aniversário da pessoa, você faz uma surpresa. Você faz, leva a pessoa para um lugar, organiza tudo e traz a pessoa. Para a pessoa que ali foi, como você conseguiu? Você faz isso. Então não existe coincidência, tudo é providência divina. Certo? Então vamos definir o que é providência. Vamos falar com mais detalhes. Providência, podemos definir providência. O permanente exercício, a energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então o que é providência? É Deus agindo na preservação de todas as criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, tudo que acontece tem a mão de Deus. Nada. Ah, o homem, não. Tudo que acontece. Eu estava ali conversando com a Princesa Estela e estava falando sobre isso. Não existe coincidência. A bala perdida. Às vezes a bala não foi na direção que quem atirou queria. Mas estava programado a atingir alguém e fazer alguma coisa àquela pessoa. Então, tudo que acontece é programado por Deus. Dentro da providência, Deus, existem 3 áreas dentro da providência. Primeira área da providência, preservação. Segunda área, concorrência. Terceira área, governo. Então, dentro da providência divina, existem 3 áreas. Primeira área, preservação. Então, Deus usa a providência para preservar. Se você parar para analisar, talvez você não vai lembrar, mas teve situações, se você fosse naquele momento, você teria problema. Mas você não foi. Quer ver? Teve um acidente de avião, não me lembro o ano exato. A pessoa atrasou por alguns segundos, até brigou com o pessoal do embarque, porque não esperou ele entrar. Passou um tempo, o avião caiu. Aquela vida que não entrou foi preservada. Por isso que às vezes, quando acontece alguma coisa que não me agrada, eu parei de reclamar há muito tempo. Furou o pneu do carro, não. De repente, se não furasse, você ia passar num lugar que seria a tragédia maior. Então, tudo que acontece é providência. Então, a providência trabalha na preservação, a providência trabalha na concorrência. O que é concorrência? É quando Deus manipula, a palavra mais correta é isso, quando Deus manipula, quando Deus trabalha nas situações para acontecer aquilo. Você, às vezes, encontrou com uma pessoa na rua, está precisando falar com aquela pessoa, só nossa, que coincidência, não foi coincidência não. Deus preparou aquele encontro para você conversar com ela. E o governo de Deus também. Essas 3 áreas, queridos, nunca trabalham separadas. O governo, a preservação
e a concorrência sempre trabalham juntos. Tá? Então, o que nós estamos falando hoje? Providência divina. Vamos ver se vocês já aprenderam. Existe coincidência? Sim ou não? Não. Não. Provavelmente. Tudo que acontece está planejado e programado por Deus. Tem a menor sombra de dúvida. Tem a menor sombra de dúvida. Entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, que vocês vão lembrar de alguns exemplos de vocês. A pastora Flor relutava na época que eu não era pastora, lógico, relutava para não ir na igreja. Não ia, dava uma desculpa, dava outra. Aí um dia eu vou na igreja com essa tal de Miraci para ela parar de me perturbar. Eu vou lá, ela parar de me perturbar. No dia que ela foi, ela gostou, voltou no segundo e se converteu. Foi ela que quis ir ou Deus planejou para ela ir? Deus planejou para ela ir. Então, é isso que Deus faz. Nós estamos falando hoje sobre providência. Vamos provar que não existe coincidência. Tudo é uma providência de Deus. Agora nós vamos passar os textos bíblicos, queridos. Eu faço questão, são muitos textos bíblicos de várias áreas. Mas eu vou pedir para cada um ler. Eu quero que você anote na sua Bíblia, anote aonde você puder, você gravar. Nós vamos ver agora, queridos, que a providência, que o agir de Deus é em todas as áreas do universo da minha vida. Certo? Então não existe coincidência, é providência divina. Primeira coisa, sobre o universo em geral. Deus age em todo o universo. Vamos lá então? A pastora falou Salmo 103, 19. Amélia, Daniel 5, 35. A evangelista Estela, Efésios 1, 11. Primeira etapa. A providência de Deus agindo no universo em geral. Vai mostrar, esses textos vão mostrar que Deus age em todo o universo. Pode ver. Que o seu reino domina sobre tudo. Não é sobre algumas coisas não, domina sobre tudo. Agora, Daniel 5,35. Então é 4,35. E todos os moradores da terra são considerados como nada. E, segundo sua vontade, ele faz com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa impedir sua mão. Ele dizer o que faz. Então ele diz que ele faz qualquer coisa que ele quer com os moradores da terra e com o exército do céu. E não há ninguém que possa falar com ele que faz. Agora Efésios 1,11. Que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quer dizer, Deus faz todas as coisas conforme Ele quer. Então, providência divina consiste nisso. Deus agindo em todos os lugares. Agora, segundo item, sobre o mundo físico. Vamos lá. Vânia, Jó 37, 5. Irmã Sônia, Salmo 104, 14. Protagonista Josi, Salmo 135, 6. E Virgínia, Mateus 5, 45. Agora nós vamos ver mais especificamente o mundo físico, Deus agindo no mundo físico. Jó 37, 5. Então, com a sua voz proveja, ele faz grandes coisas. Quer dizer, é ele quem faz a natureza acontecer. Deus age na natureza. Salmo 104, 14. Não, o seu é 135, 6. O seu é. A irmã Sônia é 104, 14. A mãe plantou, eu coloquei remédio agrotóxico, aí cresceu. Não. Quem vai crescer quem? É Deus. A verdura cresceu, graças a Deus. A erva animal, Deus. É Deus quem faz as coisas crescerem no mundo físico. Agora estamos 135, 6. Então tudo que acontece é conforme Deus quer. Deus quer. Agora Mateus 5, 45.
Ele faz o sol se levantar e faz a chuva descer. Então, é Deus que controla todas as coisas. Agora que nós vamos ver a outra etapa, a providência divina sobre a criação inferior. Amélia, Salmo 104, 21 e 28. Pastora, Mateus 6, 26. Sequência Sistema, Mateus 10, 29. A providência divina na criação inferior. Salmo 104, 21 e 28. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam seu sustento. Tu lhes dás o alimento e eles o recolhem. Abre sua mão e eles se fartam de bem. Então, quem alimenta o leão? Deus. É Deus que alimenta o leão. Mas eu sei, não. Quero que você vá confirmando. Agora, Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que ela? Então, quem alimenta os pássaros? Deus. É Deus que alimenta os pássaros. Agora, Mateus 10, 29. Não tem dois pardais por um ar, e nem nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então, o pardal, olha quantos pássaros que tem, queridos. Não tem noção, pessoal, ainda não conseguiu. Todos os biólogos não conseguiram ainda cadastrar todos os pássaros, não conseguiram. E nenhum pardal, que é um pássaro assim que a gente... Já viu alguém criar pardal? Nunca vi. Ah, eu quero pardal, ninguém cria pardal. Nem pardal cai sem o seu consentimento. Só morre pássaro se Deus permitir. Agora, queridos, nós vamos ir um pouquinho mais profundo sobre o nascimento do homem e a sua sorte na vida. Caio, está acordado aí, Caio? Abre aí, 1 Samuel 16, 1. Agora é a Vânia. Salmo 139, 16. Sequência 12. Isaías 45, 5. Irmã Sônia. Gálatas 1, 15 e 16. 1 Samuel 16, 1. Salmo 139, 16. Isaías 45, 5. Gálatas 1, 15 e 16. Aqui vai falar a providência divina no nascimento do homem e a sua sorte na vida. 1 Samuel 16, 1. Achamos aí os Salmos. Pode ler. 1 Samuel 16, 1. Então ele diz aí, Saul era rei, Deus falou, até quando eu defendo Samuel de Saul, eu não quero mais que ele seja rei. Pode nomear outro. Vai lá e unge outro. Saul não é mais rei, eu não quero que ele seja rei. Eu estou rejeitando Saul como rei. Agora vamos lá. Salmo 139, 16. E diz no teu livro, todas as coisas foram escritas. O que quer dizer? O que eu vou ainda viver, está escrito por Deus. Aquela cantora, posso, né? Fala que o destino das crianças estrelas. Não é não. Está no livro de Deus. O que eu vou ser, o que eu vou fazer, já está escrito por Deus. Isaías 45, 5. Então, aí é quando há uma profecia sobre Ciro. Deus fala, você não me conhece, mas eu vou decidir, eu vou te escolher. Você não conhece, mas eu vou te escolher, Ciro. Eu vou te colocar em posição de destaque.
Gálatas 1, 15 e 16. Que Paulo fala que ele foi escolhido e separado onde? No ventre da mãe dele. Quando que Paulo se converteu? Bem depois. Ele virou fariseu, fez parte do sinédrio, virou caçador de cristão. Bem depois, mas ele já era separado no ventre da mãe dele. Agora, queridos, nós vamos ver a providência divina sobre as vitórias e fracassos que sobrevêm à vida dos homens. Os fracassos, os insucessos. Vamos ver o que acontece? Virgínia, Salmos 75, 6 e 7. E pastora Lucas 1, 52. Salmo 75, 6 e 7. Lucas 1, 52. A providência divina nas vitórias e fracassos que sobrevêm às vidas dos homens. Ótimo. Não vem do sul, não vem do norte, não vem de nada. Quem exalta? Deus. Quem abate? Deus. Alô? O homem só cresce se Deus deixar ele crescer. O homem só prospera se Deus deixar ele prosperar. E ao contrário, a mesma coisa. Foi fracasso. Deus não deixou. Gente, vamos de bem. Tem gente que já dá problema sem recurso. Se o cara tiver recurso, então, meu amigo, imagina o estrago que ele vai fazer. Então vamos continuar. Providência divina nas coisas que aparentemente acidentais ou insignificantes. A gente acha que não, acidente, não. Há intervenção divina. Já conhece Estela, Provérbios 16, 33. Já conhece 12, Mateus 10, 30. Provérbios 16, 33. Mateus 10, 30. Pode ler Lucas, perdão. Lucas 1, 52. Então, falando mais uma vez sobre o fracasso dos homens. Ele, depois dos poderosos do trono, elevou os humildes. Você vê, abre a Bíblia aqui por rápido aí, pode procurar, quem achar pode ter, depois nós vamos ler esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Agora, o cântico de Ana, e olha a declaração que ela faz. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Mateus 10, 30. A Bíblia não tem 10, eu não sei. Seis e 7. Acabou. O Senhor é quem dá a vida, tira. O Senhor que faz descer a sepultura, se quiser também faz subir. O Senhor enriquece e empobrece. O homem que não diz que eu vou trabalhar muito, se Deus fala que você não vai ficar rico, você não vai ficar rico. E para observar, as pessoas que ficaram milionárias, se eu ver a história dela, você acha que é a coisa mais ridícula do mundo. Zezé de Camargo e Luciano. Viu a história deles? Você vê a história deles, fala, nunca esses homens vão ficar ricos. Nunca. Como eles vão ficar ricos? Morre um filho, e passa do fogo danado, e numa das cenas, vai dormir meu filho enganar a fome, os caras, pronto, por dia. Amado Batista, já falei isso aqui uma vez, gravou 11 LPs. No 11º explodiu. Pronto, ficou rico. Se começar a analisar a história dos homens ricos, nenhum planejou, bom, tal tinha você isso, tal tinha você aquilo. Dizem que a história do Silvio Santos é como? Camelô, já viu camelô ficar rico? Plantador de tomate. Tomate não deu renda nenhuma, mas os caras hoje, você puxar pela história do céu, fala, como esse cara fica rico? Mas, cara, estou falando honestamente, lógico, né? Até o desonesto, Deus permite. Tem uma permissão de Deus ali. E quando Deus também começar a cobrar, ou se ele não cobrar nessa vida, é pior ainda. Então o inferno vai cobrar. Certo?
Então, qual é o texto que nós falamos? Provérbios 16, 33. Então, estava nessa sogra ver o que é, mas a decisão vem de Deus. É Deus que fala o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer. Na Bíblia que as diaconisas hoje está no seu capítulo 10 de Mateus. Então, quem abre para mim? Mateus 10, 30. Quem achar pode ler. Mateus 10, 30. Quanto a vós, até os vossos cabelos foram todos contados. Até o nosso cabelo. Queridos, olha aí, temos muitas mulheres hoje aqui. Olha a cabeça das mulheres. Meu Deus do céu. Fazer uma pergunta aqui. A irmã Sônia tem 64 anos, irmã Sônia. A irmã Sônia sabe. Ela, pela experiência dela, ela sabe. Quantos fios de cabeça a senhora tem? 64 anos, eu não sei. A Vânia sabe. Quantos fios de cabeça? Do seu filho. Pronto, do seu filho. José, do Miguel, quantos fios de cabelo ele tem? Pastora, vou pegar um que tem menos cabelo, eu disse. Deus sabe. Deus sabe, ele tem controle de tudo. Aí, igreja, agora é uma coisa que a gente vai ficar meio assim, mas é verdade. A providência divina nas respostas à oração. A orelha, vamos ver como funciona. Tem muitos textos. Quando o assunto é meio picante, tem muito texto. Vamos lá. Falei aonde? Eu nem lembro. Vamos lá, Médio. Começa com você. 1 Samuel 1,19. Pastora, Isaías 20, versículos 5 e 6. Diaconisa da Estela, 2 Crônicas 13, 33, 13. Diaconisa Josi, Salmos 65, 2. Vânia, Mateus 7, 7. Virgínia, 13. Virgínia, Lucas 18, 7, 8. Lucas 18, 7, 8. Então, 1 Samuel 1, 19. 1 Samuel 1, 19. As orações estão dentro da providência divina. Pode. Eles se levantaram de manhã bem cedo e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Então, o que está falando aí? Que Ana estava sofrendo, aí ela resolveu clamar. Resolveu. E olha só, queridos. Quem lembra da história de Ana aqui, do contexto que acontecia no tempo da Ana? O que acontecia? Os filhos de Eli já eram corruptos. Não é isso que acontecia? Qual era a história? Os filhos de Eli já eram corruptos, já estavam contaminados. Não era necessário levantar alguém que não fosse a família de Eli? Tinha. Quem era? Quem era? Vocês falaram, ora. Ora que eu vou te dar Samuel. Aí o que aconteceu? Ana queria um filho. Quando foi que Deus liberou o filho? Quando ela disse, qual foi o voto de Ana? Se o senhor me der um filho varão, eu vou dar para o senhor ficar na igreja. Ele, opa, é esse que eu estou querendo. Então, a sua oração está na providência divina. Às vezes Deus tem uma solução para uma nação. Olha que chique. Deus tem uma solução para uma nação. Nós esperamos você orar. Nós esperamos você clamar. Segundo texto. Isaías 20, os 5 e 6. E assombrar Sião e envergonhar Sião, por causa dos equívocos, sua esperança e do benefício sua glória. Então dirão os moradores dessa ilha naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos de socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como pois escaparemos nós? O que acontece? O povo já estava acuado, eles buscam em outros pontos a solução. Era só eles orarem que Deus ia entrar em providência. Que já era projeto de Deus eliminar os egípcios. Já era projeto de Deus fazer justiça com os outros povos. Então, se eles oram por justiça, iria acontecer. Segundo o livro de Crônicas 33, 13.
sabe a história de Manassés? Primeira coisa, o pior rei da história de Israel. O homem reinou 55 anos. Não rei. Até o filho dele sacrificava os deuses. Aí, Deus fez um pacto com Davi. Qual foi o pacto de Deus com Davi? Não faltaria um descendente de Davi para sentar no trono. Aí Manassés aprontou, foi expulso de Jerusalém. O que ele fez? Orou. O que Deus fez? Trouxe ele de volta. A oração de Manassés não estava dentro da providência divina? Estava dentro. Estava dentro da providência divina. Então, era propósito de Deus que ele voltasse para ficar reinando. Porque Deus tinha que cumprir a palavra. Isso, ele chamou. Isso, mas ninguém sentou no lugar. É tipo uma conspiração, mas ninguém sentou. Então não podia ser uma pessoa se não fosse da linhagem de Davi. Aí Manassés volta para a continuidade. No caso da oração. A hora era plano de Deus. Não sabe a história. Vamos lá, vamos recapitular. Deus fez um pacto com Davi. Qual era o pacto com Davi? Que nunca ia faltar alguém da família dele. Manassés era da família de Davi. Era tataraneto de Davi. Muito, péssimo. Nossa, o pior de Manassés. A Bíblia fala que nunca houve um rei tão ruim como ele. Hã? Conseguiram superar Manassés, exatamente. Aí Manassés cai. Mas era da providência divina que tinha que ter, da família de Davi, alguém sentado ali. Então ele ora. Então, ele volta. Exatamente. Quer dizer, Deus olhava para Manassés, se arrepende, eu vim de cumprir a promessa na sua vida. Se arrepende, se você pedir, eu vou estar. Você vê, o pai de Manassés, quem lembrar que foi o pai de Manassés, vai ganhar um prêmio. Essa história do pai de Manassés é uma das histórias mais pregadas nas igrejas. E Ezequias. Ezequias, sabia. Prepare que você vai morrer. Ezequias ia morrer? Não. Ele não tinha filho ainda. Manassés é filho dele. Se Ezequias morre, quem ia sentar no trono? Ninguém. Ezequias não tinha filho. Justamente. Para ele clamar, para ele orar. Porque até então, ele estava preocupado em ter filho. De boa aqui, não tem nada, preocupado em ter filho. Aí falou, vai morrer, mas meu Deus do céu. A Bíblia não fala, mas ele está ai meu herdeiro. Mas eu já sabia que ele não podia morrer, por quê? Não tinha um sucessor. Porque a gente tem que entender isso. Há projetos na nossa vida que às vezes não se cumpriram porque a gente não orou. Não está atento. Filhos, nós temos promessas. Nós temos promessas que não são poucas. Eu estou falando nos dias atuais. Elas não se cumprem porque às vezes Deus está esperando a gente clamar ou tomar uma atitude. Meu filho, toma. Deus já estava precisando de um homem que vivesse na igreja. Mas como que ele ora? Você lembra? Deus de Davi. Ele falou, Senhor, é uma aliança com Davi. Abre aí, vamos lá. Eu acho que, se não vai memória, é Isaías 33 ou 36 ou 37. Então, Isaías 38. Se não for Isaías 38, é Ezequiel 38. É um dos outros. Se não for Isaías 38, é Ezequiel 38. Vê se aí é a doença do rei daqui. Isso, pode ler. Vai ler aí. Dá uma paradinha aí. O que é pôr a casa em ordem? Exatamente. Mas qual foi a oração dele?
coração dele. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com pureza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Peraí, o que tinha de errado? Nada. Põe sua casa em ordem. Não, senhor. Ordem. Estou com interesse de coração. Estou fazendo tudo que é certo. Continua. Opa! Por que Deus te Davi? Olha quantos séculos que se passaram. O que Deus quer trazer memórias aqui? É uma aliança na vida. Não lembrou disso? Não, mas aí, como você vai orar? Em nome de quem você vai orar? Senhor, nós temos. Pequei ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. A sua aliança não é comigo, é com Ele. É isso. Entendeu? E Deus tinha uma aliança, porque a aliança de Deus com Davi era incondicional. Deus falou com Davi: olha, Davi, se você nunca pecar, nunca vai voltar a agir no seu trono. Não. Davi, nunca vai voltar a agir no seu trono. Pode ver que, qual é a resposta de Deus? Vai lá, Isaías fala que eu sou o Deus de Davi, o Deus da aliança. Ou talvez Ezequiel já tinha esquecido que ele estava ali por causa de quem? Por causa de Davi. Pois aqui, você não está aí, não é por sua causa não, aqui. Você tem uma aliança com quem? Com Davi. Você está de boa usufruindo da aliança com Davi. Viu como rapidinho Ezequiel olhou a vida dele, oh, filho, não tem nada de errado, não, o Senhor me perdoe se tiver. Aí Deus falou, não, eu sou esse daqui. Deus da aliança. Voltar para a palavra dele. Porque às vezes a gente começa a confiar no quê? No que eu faço, nas circunstâncias favoráveis, numa porta que se abriu, eu falo, não é a porta que se abre que te garante, é a minha palavra. Olha lá a minha palavra, o que está falando. Pode ser que todos eles, quando eles voltaram para o projeto de Deus, eles vão, opa, o projeto de Deus me garante. O projeto de Deus me garante. Aí a gente olha, às vezes o pai com o filho de Jó é desesperado. Ele esquece o quê? E nossos filhos têm projeto. Vamos estar amarrado, não está citar o nome de ninguém, não. O crente criou o filho desviou. Ele tem que olhar o quê? Ele criou o filho com vida exemplar, provérbios. Ensina a criança. Quanto? Então tem que crer nisso. Não, eu como exemplo de pai, meu filho vai voltar. Não tem como. Aí o que Paulo fala do carcereiro em Atos 16, 31? Ele no Senhor Jesus. Opa, então tem que crer nisso. Mas meu filho está bebendo da fonte. Não, eu vou crer. Eu vou levar a palavra para ela. Fala disso. Aí a gente vai lá em Êxodo, um pouco mais longe. Ele diz em Êxodo que Deus castiga até a quarta geração de quem o aborrece. Mas abençoa milhares de gerações dos que o obedecem. Então, quando eu sou obediente a Deus, naturalmente, as minhas filhas serão abençoadas. Ainda que uma delas rompa a aliança, mas a bênção sobre a minha família vai ser contínua, porque eu fui fiel. É isso que a gente tem que entender.
Então, às vezes, Deus, às vezes Deus quer o quê? Que a gente olhe para Ele. Às vezes Deus quer que a gente olhe para a palavra dele. Porque a correria, vamos ser sinceros, é isso. Se não é algumas provas, a gente não para para orar. Só tá bom, cara. Vou te chamar no particular, cara. É todo mundo. Ah, meu Deus. Pronto, resolve o problema. Bom, agora está orando. Pode te abençoar. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Vários motivos. Só. Primeiro, para mostrar para a gente. Não, talvez não. Também, concordo. Também. A primeira coisa, vamos analisar Saul. Não era para Saul ser rei, hora nenhuma. O povo que quis. Aí, como que era a ordem das tribos? Benjamim era o mais velho? Não. Benjamim era o mais novo. Os caras escolheram pela menor tribo. Você vai pegar a menor tribo e colocar o rei para reinar sobre tribos enormes. O povo já escolheu errado. É igual você pegar um cara que tem uma família minúscula, tem 3 filhos. Agora você vai governar a Angra dos Reis na própria brincadeira. O cara não tem experiência nenhuma. O povo só estava preocupado em colocar o que lá. Então, Saul, pode ser uma, era para ser rei. Por que então não era para ser rei, queridos? Aí tem que olhar para onde? Para a palavra. Da onde viria o rei dos reis? De Belém de Judá. Então podia ter um rei de Benjamim? O povo não olhou para a palavra. O povo ignorou a palavra. Então, concordo. Aí, outro motivo, por que Deus permitiu tudo isso? Primeiro, para nos mostrar a nós, no século de hoje, que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Escolhe pessoas que Ele vai trabalhar o caráter dele. Davi recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Mas quem era Davi, queridos? Qual a grande virtude de Davi? Tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Ele agradar a Deus. Ele até errava. Mas como Davi, quando ele errava, o que ele fazia? Jogava a culpa em alguém? Eu errei. O povo, eu errei. Por que Deus escolheu permitir essas pessoas? Gente, vamos ser sinceros. Você amar uma pessoa que não está a trabalho é extremamente fácil. Para você amar quem erra, exatamente. Não, qual a intenção? Para mostrar que Davi não foi escolhido pelas virtudes dele. Foi escolhido porque Deus determinou. Porque até então, na cabeça da Bíblia, você pensar o quê? Pô, eu sou o cara, não tem nada de cara. Está vendo? Eu poderia te matar e estou te conservando. Você pode observar que outros homens da Bíblia também tiveram. Elias. Quem é Elias? O cara que fez cair fogo do céu. Fez cair fogo do céu e depois fez chuva. Passou uns instantes e depois estava correndo de Jezabel. Pediu até morte, eu me mato, eu não quero viver, eu sou morrer. Por quê? Deus está mostrando que ninguém é escolhido pelas suas virtudes. Pela graça. Temos. Tem pessoas lá fora que talvez sejam mais coerentes e mais melindrosos com detalhes que a gente? Tem. Mas quem Deus escolheu? Aí vem aquele texto de Paulo. Deus escolheu as coisas fracas. Como nós estamos chamando de fracas?
Foi incluído nisso. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Mas qual é a finalidade de Deus? Para que a glória dele fosse muito maior a manifestação. É como se o projeto de Deus fosse um diamante e eu e você fôssemos um pedestal de madeira. Se eu e você fôssemos um pedestal de ouro, não ia dividir a atenção da glória de Deus? Ia. Então, eu não quero um pedestal de madeira. Porque aí, vão olhar muito mais para o cristal, o diamante, do que para o pedestal. Então, por isso que Deus permitiu, para mostrar que nós somos pó e cinza, mas mesmo assim Ele nos ama. A providência de Deus também nos suprimento. Eu nem sei onde eu agora eu vou para aleatório, vou ler, levanta, ele. Gênesis 22, esse texto é clássico e lindo. Gênesis 22, 8 e 14. Outro texto brilhante, Deuteronômio 8, 3 e Filipenses 4, 19. São três textos incríveis. A providência de Deus, o suprimento das necessidades. Gênesis 22, 8 e 14. Quem achou que era ler? Pastor. Deuteronômio 8, 3 e Filipenses 4, 19. Achou, pode ler. Disse Abraão: Deus proverá para ti um cordeiro para o holocausto. Assim caminharam a um e chamou Abraão o nome daquele lugar que o Senhor proverá. Monte se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Sacrifício de Abraão e Isaac. História clássica. O filho pergunta: pai, fogo, lenha, o cutelo, a faca, cadê o cordeiro? Deus proverá. A providência divina daquele sacrifício. Agora, Deuteronômio 8, 3. Opa, para um pouquinho. O que aconteceu? Ele te humilhou quem? Deus. Que isso? Bíblia. Deus te humilhou e o quê? Agora, deixou de ter fome? Mas o Salmo 23, 1. Deus deixou de ter fome. Faltar coisa. Para quê? Deus deixa faltar coisa para você não confiar nos recursos humanos. Você confiar nele. Quando eu estou trabalhando, estou juntando, economizando, consigo, eu nunca quero pensar. Você está confiando no lugar errado. Você tem que confiar que o seu sustento vem da boca de Deus. É Ele quem faz para esse sustentar. E depois você vai, naquele mês que você está mais apertado, você devolveu o dízimo, o negócio está arrochado. Quando você vê o mês passa rápido, se você for comparar, você comeu do bom do melhor, a roupa no estragou, aquele mês está focado, tudo, pega o salto